Salve, amigos! Olha eu aqui de novo, trazendo uma pequena reflexão para nós aí nessa quarta-feira, 15 de abril de 2020, no auge aí desse período que nós estamos vivendo de pandemia, de distanciamento social, dificuldade nos negócios, enfim. Eu quero abordar aqui com vocês hoje uma coisa que eu tenho ouvido muito e tenho notado que tem até gerado uma certa angústia em vários, na verdade, seja nos negócios, na vida pessoal, enfim, que é exatamente a questão de referir que está se aguardando, esperando a normalidade. Então, as pessoas dizem, quando tudo voltar ao normal, eu vou agir de tal forma, quando as coisas voltarem a ser como eram antes, eu vou fazer aquele outro. Nos negócios, as empresas aguardando, entrando num regime de hibernação quase, né? Para o retorno das normalidades e aí seguir com essas operações, atender seus clientes, fornecer produtos e serviços. Só que vejam, me parece que tem algo mal aí, tem algo mal. Vamos começar analisando, eu separei aqui para nós o conceito que consta nos dicionários aí mais correntes da palavra normal. Vejam o que os dicionários nos dizem. Conforme a norma, a regra, regular, que é usual, comum, natural. Então, nós podemos olhar o conceito de normalidade, ou da palavra normal, sob dois aspectos. O primeiro, se eu entendo que isso decorre de alguma regra, né, de algo que é normativo, normatizado, portanto normal, o que nós estamos vivendo atualmente é nada mais do que uma grande normalidade, né, que decorre de inúmeras normas que estão impactando nas nossas vidas. A começar pelas normas que decretam estados de emergência, determinando restrições, fechamento de empresas, comércio, por aí vai, como todos sabem, né? Inclusive recentemente aí restrições a alguns direitos de ir e vir da população. Por outro lado, se eu pensar no aspecto de que normal é aquilo que é usual, comum, natural, e a gente olhar um pouco para a história evolutiva do ser humano, nós vamos ver que nada mais natural do que lidar com esse tipo de pandemia, de infecções. A gente pode brevemente dar uma busca no Google, vamos achar várias aí, peste negra, gripe espanhola, SARS, MERS, mais recentemente H1N1, que é uma espécie do vírus influenza, outras formas de manifestação do coronavírus, e por aí vai. Então, nós estamos vivendo, sim, um período de normalidade. O que me parece é que alguns estão confundindo o conceito de normal com aquilo que eles gostariam que fosse, né? Muito no sentido de que me foi tirado algo que mudou a realidade, não concordo, portanto, está tudo fora da normalidade. Isso não é o conceito de normal. Ainda é normal lidar com adversidades, com situações para as quais nós não estávamos preparados ou não escolheríamos se tivesse essa possibilidade. Mas nós sabemos que nós não podemos influenciar dessa forma como as coisas ocorrem, né, se desenrolam. Por quê? Porque nós não temos esse poder. Nós somos meramente seres que habitam aqui o planeta e estamos submetidos a essa situação. Então nós estamos vivendo sim dias de normalidade. Nada mais normal do que em situações atípicas e adversas. Então me parece um erro crasso, principalmente para as empresas, deixar para atender melhor, deixar para exercer suas atividades, deixar para voltar à normalidade, se é que isso existe, no futuro. Não, o que deve haver uma readequação para seguir a normalidade agora. Então, se eu tenho determinado produto ou serviço e ele está inadequado nesse momento, tem que imediatamente repactuar as coisas e fazer com que fique, porque o normal é o que nós estamos vivendo agora. Na vida pessoal é a mesma coisa. É normal ficar isolado para evitar um mal maior. É normal ficar período sem ver algumas pessoas. É normal ter que ficar confinado, lidando com algumas situações com as quais não estava acostumado. Enfim, isso é normal, faz parte. Nada melhor do que, então, se readequar para entender que é necessário viver dessa forma, dentro dessa normalidade. E não ficar teimosamente esperando que tudo passe para apertar de novo o botão play, porque eu estava em pause. Não, a vida não entra em pause, a vida não para.
A gente tem que seguir dentro dessa situação de normalidade, avançando, se reinventando, fazendo o que tem que fazer, se acostumando a trabalhar de casa, se for o caso, se acostumando a trabalhar de formas restritas, se for o outro, se acostumando a prestar serviço de forma diferente, atender o cliente de forma diferente, se readequar com novas realidades de custo, com novas realidades de força de trabalho, de produção, né? Por quê? Porque é evidente que esse é o cenário que se descortina. Eu vejo muito se discutir quando vamos voltar à normalidade. Então há artigos com modelos matemáticos, pretensamente científicos, que cá com meus botões também não sei se é científico querer desvendar o futuro, mas enfim, programando para a partir de tal data, tantos meses, tal ano voltaremos. Isso não vai acontecer, porque o normal é agora. Então, recentemente se discute que em 2022 poderíamos voltar à normalidade. Nós não vamos voltar à normalidade em 2022, nós vamos estar na normalidade lá de 2022 em 2022. E agora, em 2020, nós estamos na normalidade de 2020, que é lidar com esse problema. É mais fácil assim. Isso também faz parte de aceitar a situação, não é? Então, eu creio que a gente tem que se desocupar de ficar pretendendo viver um futuro que não existe, começar a agir agora, readequar nossa vida pessoal, reajustar nossas empresas, tomar as rédeas, cortar custos necessários, investir do outro lado, atender o cliente de forma diferente, com produtos, serviços adequados a essa situação de normalidade agora, que nós não sabemos quanto tempo vai durar. Mas não significa que vai ser ruim. Provavelmente seja melhor. Normalmente, quando a gente está diante de uma situação muito ruim, que nos aperta de saída, passa algum tempo e a gente pensa assim, imagina se não tivesse sido isso, eu ainda teria aquela cabeça, estaria fazendo aquelas coisas ainda. Então a gente fica grato, porque teve a chance de avançar. É isso que vai acontecer agora também. Até desculpa por estar fazendo uma previsão aí do futuro que não existe, mas é o que me parece. É aquela sensação que a gente estava, vou dar um exemplo para vocês, não estou muito afim de ir hoje na reunião lá com fulano, com ciclano, que saco, vou inventar alguma coisa, não vou ir. Aí chega na hora, vou ir. A gente acaba levantando e vai. Participa, a reunião maravilhosa, troca ideias, faz negócio, enfim. Aí quando acaba a reunião a gente pensa, indo embora já. E eu cogitei de não vir. Se não tivesse vindo, não teria aprendido, não teria me confrontado, não teria encontrado problemas e soluções. E essa é a sensação que muitas pessoas vão ter agora quando tudo isso passar. Porque nós estamos vivendo a normalidade desses dias. E as coisas vão naturalmente se readequar, como evolutivamente sempre foi. Então me parece que entender que nós estamos sim vivendo os dias normais nos ajuda a nos readequar para avançar, tá bem? Por hoje é isso aí que eu gostaria de trocar essas ideias com vocês, sempre disposto a ouvir aí alguém que tenha alguma complementação, algo assim, tá bem? Um forte abraço a todos, satisfação!